Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um vídeo exclusivo, específico para servidores públicos do município de Maringá. Maringá já está se organizando para sua reforma da Previdência. E eu quero falar algumas coisas para vocês de como vocês vão encarar isso daqui para frente. A primeira parte é explicar muito bem para vocês o que significa direito adquirido. O direito adquirido só se consolida quando você cumpre todos os requisitos de aposentadoria antes da reforma. Se faltou algum, se você ainda não atingiu a idade e veio a reforma, se você ainda não atingiu a quantidade de tempo de contribuição e veio a reforma, por mais que o município já esteja lá na sua simulação, já esteja a previsão de que a sua aposentadoria ela vai acontecer em julho de 2026, janeiro de 2027, por mais que esteja essa previsão lá, se vier a reforma da Previdência no meio do caminho, aquilo lá não vai valer mais, porque não existe esse tipo de direito adquirido. Se você não cumprir os requisitos, não é direito adquirido, tá? Tá. E se você não cumpriu o direito adquirido, se você não tem direito adquirido, o que vai acontecer? Quando vem a reforma, normalmente vem regras de transição. Então, se não for o seu caso de direito adquirido, você provavelmente pode se encaixar em algumas regras das regras de transição. Nós estamos prevendo que o município coloque 2 regras de transição e exclua todas as outras, tá? Então, nessas 2 novas regras de transição seriam basicamente a regra do pedágio e a regra dos pontos. A regra do pedágio, você precisaria cumprir 100% do tempo que faltava para você atingir a aposentadoria quando vier a reforma. Eu não vou destrinchar cada regra nesse vídeo, porque o vídeo ficaria muito longo. Vou preparar outros vídeos explicando mais especificamente cada regra. Mas a do pedágio, você precisaria pagar um pedágio para cumprir direito à aposentadoria, para atingir o direito à aposentadoria. E a dos pontos, você também precisaria atingir uma certa quantidade de pontos para atingir o direito à aposentadoria. A dos pontos talvez seja mais difícil de prever, porque no estado do Paraná, quando veio a reforma, a regra de pontos ela começou com 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. Mas isso foi há 6 anos atrás. Então, não dá para prever se o município ele vai começar com essa pontuação ou se ele vai definir uma nova pontuação mais equilibrada. Para você ter ideia, hoje no estado, essa regra de transição de pontos está em 92 pontos para as mulheres e 102 pontos para os homens. A pontuação é calculada somando o seu tempo de contribuição com a sua idade. Somando os dois, se der essa pontuação, você tem direito à aposentadoria por essa regra de transição. Então, seriam 2 regras de transição. Se você não teve direito nem ao direito adquirido, nem à regra de transição, o seu caso é o caso da nova regra de aposentadoria, nova regra permanente de aposentadoria, que vai ser uma só e eu vou explicar ela logo abaixo. Agora, eu queria falar com você sobre como você se prepara para esse momento. Eu atendo muitos servidores aqui de Maringá, do estado, fora do estado, e eu vejo que eles não buscam a assessoria antes da aposentadoria. Deixam para fazer isso no momento muito próximo da aposentadoria. E tem casos, por exemplo, se você tiver tempo no INSS para averbar, se você tiver tempo especial para reconhecer, que todo o processamento de qualquer coisa que você precise fazer vai demorar muito tempo e você já poderia ter feito isso muito antes. A CTC, que é o documento que você pede no INSS para averbar no seu cargo público, ela pode ser um procedimento muito demorado. Dependendo do caso, se você precisa reconhecer, por exemplo, um tempo especial, se você precisa, por exemplo, reconhecer um tempo de magistério e existe ali uma discussão sobre se aquele tempo é especial ou não, se aquele tempo é de magistério ou não, essa CTC ela já pode demorar 1, 2 anos, porque pode virar um processo judicial e isso pode te atrapalhar muito no seu direito. Então, busque primeiro informação e depois, conhecendo já o que você precisa fazer, corra atrás imediatamente de se organizar para a aposentadoria. Então, preparar-se é o melhor caminho que você vai fazer nesse momento se a sua aposentadoria ainda não chegou.
fazer aí requerimento de CTC, averbação de CTC, fazer procedimentos de reconhecimento de tempo especial, se for o seu caso, principalmente servidores da área da saúde, né? Fazer já todos os processamentos que você precisa antes de chegar à data da sua aposentadoria. Porque você vai estar antecipando muito o procedimento, você já vai estar preparada para a aposentadoria quando a reforma vier. Tudo bem? Então, essa é a principal dica e eu não me canso de falar, já falei aqui nos vídeos e falo para todos os meus clientes. Primeiro, conheça o seu direito e depois se organize. E o que esperar das novas regras? Bom, a regra permanente ela teve um aumento nas idades mínimas dos servidores. Os homens passaram de 60 anos de idade mínima para 65 e as mulheres subiu de 55 anos para 62 anos, tá? E o tempo de contribuição também mudou, tá? Não existe mais aquela aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Agora existe uma regra permanente e a regra fala que é essa idade mínima que eu acabei de falar, 65 para homens, 62 para mulheres e 25 anos de tempo de serviço. Essa é a nova regra. O que tem de peculiaridade nessa nova regra? Só são necessários 10 anos de serviço público, tá? Então, se você tem pelo menos 10 anos de serviço público e consegue atingir aí os 25 anos de tempo de contribuição, somando o tempo do INSS, por exemplo, trazendo o tempo do INSS, você consegue aposentar no seu cargo público. Se não, você tem que atingir o tempo de contribuição mínimo, tá? Então você precisa se organizar, fazer uma simulação dos seus direitos, entender muito bem para você não acabar não comendo barriga. E um ponto muito importante, tá? Você precisa entender o impacto de somar tempo do INSS no seu cargo público. Por quê? Quando você tem essas possibilidades, você pode ter possibilidade a mais de uma aposentadoria. Então, busque informação antes de fazer os requerimentos, antes de fazer averbações, se prepare com informação, tá? Bom, essa é a regra permanente. Nós temos várias regras de aposentadoria e nós temos pessoas que têm direitos diferentes de aposentadoria, tá? Nós temos o PCD, também não vou entrar no mérito porque é uma discussão só para um vídeo muito longo, e nós temos o professor, tá? No professor, o que muda é a idade mínima ser reduzida. Então, ao invés de 65 anos para os homens, é 60 anos para os homens, e ao invés de 62 anos para as mulheres, é 57 para as mulheres. O tempo de contribuição de 25 anos é o mesmo, tá? Aí nós temos critérios de cálculo que também mudaram. Se você entrou antes de 2004, cumpriu algumas regras de aposentadoria integral, você tem direito à integralidade e paridade. Se você não cumpriu as regras de transição de aposentadoria integral, você tem direito à aposentadoria pelo cálculo da média, que com 25 anos de tempo de serviço, você teria direito a 70% da média, tá? Também não vou entrar no mérito de como vai se calcular isso, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas é muita coisa para se dizer da reforma da Previdência. O que vocês precisam saber, a idade mínima aumentou, agora você só aposenta com 25 anos de tempo de serviço, não cargo público, tá? De serviço público são só 10 anos que você precisa, mas tem que ter mais 15 de algum lugar, tá? Vai ter que ter os 25. Aquela antiga aposentadoria por idade, com 10 anos de cargo público só puro, e a idade, que era a proporcional, ela não existe, você só consegue ela se você tiver direito adquirido, tá? Fora essas regras, nós temos também a regra de aposentadorias especiais, tá? Também que vai mudar, especial para quem trabalha no regime insalubre e para quem trabalha com perigo, tá? Olha, espero ter falado alguma coisa que agregue para vocês, mas o conteúdo é muito extenso e eu espero gravar um vídeo para cada ponto desse que eu falei, tá? Me sigam aí nas redes sociais, se inscreve no canal, que você não vai perder nada aí dos próximos passos da reforma de previdência do município de Maringá. E compartilhe esse vídeo.